Fala galera, beleza? A paz de Cristo, amor de Maria. Me chamo Jefferson Maria e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a consagração a Nossa Senhora. E queria aguardar aqui mais algumas pessoas entrar, tá? Queria saber se vocês estão me ouvindo bem aí. Deus te abençoe, Heron. Paz, tudo bem? Queria saber se vocês estão me ouvindo bem aí. Vocês possam ir divulgando nas redes sociais de vocês, para que outras pessoas possam entrar, né, e participar junto com a gente, tá? Deixa eu ajustar nessa câmera aqui enquanto isso. Legal, Heron, beleza. Já que nós estamos ouvindo aí perfeitamente, isso é bom. Vou ajeitar um pouco essa câmera aqui. Boa noite, Nana Cardoso. A paz, minha filha, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui também. Compartilhe com a galera, tá bom? Com quem você conhece. Vai participar aqui com a gente. Bacana? Paz, Gilmar. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Então é o seguinte, nós vamos rezar pra gente iniciar, tá legal? Já são 10h13, né? A gente começar às 10 horas, porque houve um imprevisto, trazei 10 minutinhos. Mas vamos lá, né? Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, Emília. Irmãos, eu queria começar aqui, para quem não sabe do que se trata essa live, a live é para falar do Consagra-te 2019. Como eu já me apresentei, me chamo Jefferson Maria, e eu faço parte do site do Consagra-te, do Padre Paulo Ricardo, né? Sou responsável pela Arquidiocese de Belo Horizonte como formador,
da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então seria Belo Horizonte, Betim, região metropolitana. Se você entrar no site do Consagra-te, você vai ver o meu nome como responsável. Isso já faz uns 8 a 10 anos, 8 anos para ser mais exato, que eu estou como responsável, como formador pelo site do Consagra-te, onde o site é do Padre Paulo Ricardo. Então, fui designado há alguns anos atrás a fazer isso, mas já antes eu já divulgava o tratado, então só colocou como oficialmente. Então, queria dizer para você que você está aqui numa formação, o Consagra-te, ou seja, uma formação para falar do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Mas nós não iremos falar somente sobre isso, iremos falar sobre fé. Então será mais ou menos uns 40, 50 minutos de formação, onde nós vamos poder aprender um pouco, tá? Queria passar para você que essa é a primeira formação de 5, tá? Então serão 5 formações, começando por essa segunda-feira, né? Nós estamos aqui hoje, na próxima, então serão 5 segunda-feiras consecutivas para falar do tratado, para falar da consagração à Virgem Maria, para falar sobre outros assuntos, também sobre fé, enfim, nós estamos aqui para falar de Deus, né? Para falar das coisas de Deus. Então, serão 5 segundas-feiras, começando dessa, e aqui em Betim nós estamos fazendo a formação presencial. Então, aqueles que quiserem participar perto da gente, nós estamos fazendo aqui também. Já fizemos a primeira formação, que vai ser essa que eu estou fazendo aqui agora. Então, no próximo domingo, dia 31, na Igreja São Sebastião, às 2 horas da tarde, nós estaremos tendo a segunda formação. A segunda formação presencial, tá legal? Então, você que quiser estar aqui em Betim com a gente, será todos os domingos, às 14 horas, né, tendo uma duração de 1h30 cada formação. Então, é um tempo muito rápido, é algo que é muito rápido, é um assunto que é muito extenso para falar em pouco tempo, né? Mas estamos aqui para isso, para a gente pelo menos dar uma pincelada naquilo que se diz, no que se condiz às coisas de Deus. Amém? Eu queria saber se tem algum padre aí nos acompanhando. Eu peço a vocês, irmãos, que divulguem para as pessoas aí, compartilhem, que às vezes tem muita gente que não consegue ver que eu estou ao vivo. Então compartilhe na sua linha do tempo, compartilhe com as pessoas, manda no WhatsApp, nos grupos, para que as pessoas também possam acompanhar. Gente, eu não estou atrás, Deus sabe disso, não estou atrás aqui de números, mas eu quero sim informar pessoas. Então, se você achar que é interessante, compartilha. Se você não achar que é interessante, nem assista. É melhor o que a gente faz, né? Então, bora começar. Eu queria saber se tem algum padre aqui para que a gente pudesse saudar e pedir a bênção ao padre por esse momento de formação. Então, se tiver algum padre que quiser se manifestar, amém. Se não quiser se manifestar, amém também. Mesmo assim, sua bênção, meu padre, né? Que o Senhor possa nos dar a bênção aí nessa noite, que nós possamos ficar na presença de Nossa Senhora, tá? Eu queria começar. E Fabrícia, tudo bem? A paz, minha irmã? Marcos Vinícius, Lívia, ó, beijão pra você, Lívia. Seja bem-vindo aí. Emília Gomes, a paz. Eu queria saber se tem alguma pergunta. Eu queria começar hoje de uma forma diferente. De vez eu começo falando do tratado, mostrando um monte de coisa, mas eu queria ouvir de vocês aí se tem alguma pergunta. Se alguém sabe o que é o tratado, não, qual que é a experiência com o tratado. Então já vai deixando aí a sua experiência com o tratado, aquilo que você tem, sabe ou não sobre o tratado aí, para eu poder responder para você, tá? Então eu queria começar com essas perguntas. Então você já possa mandar suas perguntas aí para eu responder, tá? Jefferson, uma pergunta frequente. Jefferson, quem pode se consagrar? Quem pode se consagrar? Todo mundo. Todo aquele que for batizado pode se consagrar à Virgem Maria. Porque a consagração é a renovação do batismo.
a renovação perfeita do batismo. Então, quem é batizado pode se consagrar, deve se consagrar. Não é um novo batismo, não entra no lugar do crisma, não entra em lugar nenhum de nada da igreja. Não é nada que veio para tirar, mas sim para acrescentar algo que vai ajudar a nossa fé. Então todos podem se consagrar. Jefferson, casado de segunda união, pode se consagrar. O que ele vai fazer depois disso, aí é com Nossa Senhora, entende? Jefferson, quem faz sexo antes do casamento, pode se consagrar? Deve se consagrar. Porque é através da consagração que vai nos ajudar a nos santificar, entende? Então tem muita gente aí ensinando coisas erradas, muita gente ensinando coisas erradas sobre o tratado, que não é qualquer um que pode fazer, enfim, Nossa Senhora que escolhe quem é. E se você está aqui me vendo é porque ela te escolheu. Eu acho que é por aí, sabe? Eu sou todo pecador, miserável, mas é com a ajuda de Deus que eu me santifico cada dia que passa, tá? Então, respondendo essa primeira pergunta aí, que muitas vezes vem, todos podem se consagrar, tá? O que nós vamos fazer depois da consagração, aí é outro assunto, tá? O Marcos Vinícius, ele diz que já leu 2 vezes e quer renovar. Então essa formação é para quem não consagrou, é para quem já consagrou, para quem quer renovar e para quem não sabe de nada do tratado. Então essa formação são para essas pessoas, tá? Adelina, a paz, minha filha, Deus te abençoe. Aproveitando aqui, gente, quero deixar aqui o meu abraço a todos os meus filhos espirituais de Montes Claros. Nós temos um pequeno movimento, uma pequena missão em Montes Claros, onde o pessoal se reúne todos os sábados para fazer o cenáculo, passam por formações, então estão sendo instruídos cada dia que passa um pouco mais, né? Então eu queria deixar um abraço para todos os meus filhos da Anunciai, da missão, né? Do nosso projeto de vida aí, da Anunciai, de Montes Claros, tá legal? Então você que é de Montes Claros, um abraço para você também. E se você está procurando algum lugar para caminhar, nós temos uma missão em Montes Claros, uma missão que a gente busca a vontade de Deus, não ficar aparecendo. Nós buscamos fazer a vontade de Deus. Essa é a minha preocupação, tá? Queria mandar um abraço também para todos de Caraí, a galera de Caraí aí que está assistindo, que também nós estamos começando uma missão em Caraí, né? Através da nossa missão aí, os meninos estão indo até Icaraí. Eu ainda vou ter a oportunidade de estar indo lá, ainda não fui na cidade, mas os meninos já estão fazendo um grande e belo trabalho lá em Caraí de Minas, perto de Montes Claros também, na região norte de Minas. Queria mandar um abraço para todas as pessoas do Consagra Tibetim, do WhatsApp, que às vezes pode estar assistindo aí, tá? Um grande beijo para vocês, a todos. Perseverem aí na caminhada, na formação. O Heron está junto com o pai e ele quer saber sobre o tratado. Amém. Vamos falar sobre o tratado. Gilmar, já tive vontade de me consagrar, porém ainda tenho medo de não ser fiel. Ô Gilmar, a gente vai ser infiel sempre, cara. A única pessoa que é fiel é Deus, tá? Então fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Você vai ser infiel sempre. Pode ficar tranquilo, isso aí é fato. Eu vou ser infiel sempre. A gente tem que buscar ser santo cada dia, mas não busca ser perfeito primeiro para fazer a consagração. Faça a consagração e busca a perfeição. É por aí, né? Então se você for esperar estar pronto, estar sendo fiel, aí você nunca vai se consagrar, porque você nunca vai ser fiel. Por mais que você seja fiel, você é um fiel num dia, você é muito fiel, no outro dia a gente vacila. Não sei se é com todo mundo, cara, comigo é assim. Às vezes você anda 3 dias ali bacana e no 4º dia você é infiel, deixa de rezar, deixa de fazer uma boa ação, deixa de fazer alguma coisa boa. Então, infiel a gente sempre vai ser. A gente nunca vai conseguir ser fiel como Deus é fiel. Nós estamos em busca disso aí, tá?
Fabrícia, eu tenho, Jeff, uma pergunta, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela disse que acha idolatria demais fazer a consagração pelo fato de Maria. Ela alega que os consagrados falam muito de Maria e não de Deus. Explica-me essa diferença de entendermos para não ficar com dúvidas, que estamos sempre mais perto que Nossa Senhora, e essa é a escada que nos leva e nos deixa mais perto de Deus. Então tá, isso aí não é a primeira vez não, tá? Ô Fabrício, que as pessoas falam isso não. As pessoas sempre vão falar que a gente é idólatra, muitos católicos, tá? Católicos, estou falando nem de evangélicos protestantes não. E aí eu quero já deixar também um abraço aqui a todos os irmãos protestantes, evangélicos protestantes, tá? Do qual amo do fundo do meu coração. É até legal vocês participarem dessa formação para vocês entenderem um pouco, né, do que a Igreja Católica prega sobre Maria, né? Porque tem muita gente também falando besteira por aí. Mas bora lá. Infelizmente tem muita gente dentro da Igreja Católica que diz que a gente idolatra Maria, que a gente dá muita atenção para Maria, né, para Nossa Senhora, mais do que o próprio Jesus. É o seguinte, essas pessoas, elas são chamadas de pessoas assim, que são, como eu posso dizer, um tratado até especifica sobre essas pessoas que gostam de Maria, mas no fundo, não gostam muito de falar muito de Nossa Senhora, porque tem medo de magoar o coração de Jesus. E São Luís vai dizer que por mais que você queira amar Maria mais do que o próprio Jesus, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Maria, ela não quer ser adorada, ela quer ser amada, né? Maria não quer ser adorada, Maria ela quer ser amada. E todo louvor, toda honra que a gente direciona à Virgem Maria, ela direciona seu filho Jesus. Quer um exemplo disso? Quando sua prima Isabel, Isabel chegou perto de Maria e disse: de onde me vem a honra? De vir a minha mãe do meu Senhor. Começou a elogiar demais Maria, né? O que Maria disse no canto, né, do Magnífica? Logo depois das honras que Isabel deu a ela, ela disse: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Maria sabe onde que é o lugar dela, né? Maria sabe onde que é o lugar dela. O lugar dela é ensinando os filhos de Deus a serem como Jesus. Deus, sendo Deus, entregou para Maria o filho dele, né, para trazer até nós. Porque Maria ficou grávida, e aí Maria deu à luz, e aí nós tivemos Jesus. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas se Maria tivesse dito não, nós não teríamos Jesus. Talvez não naquela época, né? Talvez não daquele jeito, daquela forma. Porque Deus dependeu de Maria. Ele não obrigou Maria, ele perguntou a ela. E ela disse: eis aqui a escrava do Senhor. Então, Deus usou dela para nos trazer Jesus. Acaso nós somos melhores do que o próprio Deus para ir diretamente a Ele? Não. Deus queria mostrar para a gente um caminho. Deus quis mostrar para a gente um caminho. Olha, tá vendo aí? No alto da cruz Jesus disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Entende? Então é muito simples de entender isso. São Luís fala aqui, vocês acharam que eu estou falando mentira? Dos devotos escrupulosos. Presta atenção. Olha o que São Luís fala dos escrupulosos. Os devotos escrupulosos, que aí são os católicos, não está falando dos falsos não, tá? Estamos falando aqui, não, estamos falando dos falsos devotos, desculpa. Dos falsos devotos católicos, tá? Os escrupulosos. São Luís vai falar assim: os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho, honrando a mãe, rebaixar um
ao elevar a outra, não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiam. Não tolero, senão, contrariados, que haja mais pessoas de joelho diante do altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento, como se fosse uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezassem a Nossa Senhora não rezassem a Jesus, é Jesus Cristo que veio por meio dela. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Olha, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Um dia, São Luís, o mesmo escritor desse livro, ele entrou na igreja e aí ele foi diante da imagem da Virgem Maria, se prostrou diante dela e prestou uma vênia. E aí depois disso ele foi até a capela diante de Jesus. E aí um guardião da igreja chegou perto dele e falou assim: ô Luís, você está errado. Você, ao entrar na igreja, primeiro você tem que prestar um culto a Jesus Eucarístico vivo e depois prestar culto a Nossa Senhora. Aí São Luís respondeu para ele assim: olha, antes de Jesus estar ali, primeiro ele estava ali, e apontou para a imagem da Virgem Maria. Ou seja, antes de Jesus estar no sacrário, ele passou primeiro pelo ventre de Maria. Então, primeiro o sacrário é o ventre de Maria. Primeiro o sacrário, a primeira arca da aliança, a arca da aliança dos dias de hoje foi o ventre de Maria, né? Aquilo que tinha de mais sagrado, que era o próprio Deus, foi para o ventre de Maria. Então Maria é a nova arca da aliança, né? Aquilo que tinha de sagrado no Antigo Testamento estava na arca da aliança, passou, e aquilo que tinha de mais sagrado, que era o próprio Deus, ou seja, Jesus, encontrou uma nova arca, o ventre de Maria. O ventre de Maria é a arca da aliança do Novo Testamento. Então, não fiquem com medo de amar a Virgem Maria, com medo de desonrar a Jesus. Isso nunca vai acontecer, tá? Por mais que você seja ignorante para pensar que você consegue amar mais ela do que Jesus, isso nunca vai acontecer. Nunca, porque ela não vai permitir, porque ela sabe o lugar dela, porque olhou para a sua pobre e miserável serva. Tá legal? E gatinha, a Val tá aí, ó, minha linda esposa, Valquíria Maria aí, minha gatinha linda demais, tá lá em cima com meu filho. Tô aqui no meu lugar de trabalho, um lugar mais tranquilo para fazer a live. Ela tá lá em casa, a Manu tá lá junto com o Estevão, meu filho. Marcos, tá massa mesmo, viu? Valeu, irmão. Jovelina, boa noite, Jefferson. Salve Maria, Jovelina. Boa noite, Jefferson. Como é bom dar o devido valor à mãe. Maria é o modelo perfeito de servo. Devemos seguir seu exemplo. Isso aí, Claudineia. Eu espero ter respondido sua pergunta aí, Fabrícia. E aí, mandem as perguntas, galera. Se tiver mais perguntas aí, pode mandar bala aí que a gente vai respondendo, tá? Se tiver mais perguntas aí, pode mandar bala. Olha, eu queria falar uma coisa aqui. Eu sei que essa live vai ficar gravada, e outras pessoas vão ver essa live. Eu queria falar para os meus amigos padres, sabe? E eu estava rezando antes dessa live acontecer, e eu senti uma vontade muito grande de falar aos meus queridos irmãos sacerdotes, aos padres. Quero deixar aqui o meu devido respeito a vocês, mas eu quero dizer para vocês uma coisa que eu senti muito forte no meu coração. Não tenha o sacerdócio como apenas um trabalho de carteira fichada, de carteira assinada. O seu sacerdócio, ele é algo divino, que ninguém pode tirar das suas mãos. Então, meu querido padre, eu quero dizer para o Senhor que as suas mãos são muito valiosas. O seu
o seu plano de vida é muito valioso. Nem todo mundo nasceu para ser médico. O médico, ele tem o poder de arrancar um coração de dentro de um ser humano e fazer ele bater nas mãos dele e fazer essa pessoa reviver, assim na carne, patologicamente dizendo. Um padre, ele também tem o poder, e ele nem todo mundo nasceu para ser padre, e o padre também tem o poder nas mãos de ter uma alma diante dele, rasgada diante dele, e sem a pessoa perceber, o padre faz ela voltar à vida. Meu querido padre, deixa eu te dizer, a sua vida é valiosa para Jesus, o seu ministério é valioso para Jesus. Então pare de trabalhar fechado, pare de trabalhar de carteira assinada e comece a trabalhar para Jesus de verdade. Eu quero dizer isso porque há alguns meses atrás eu precisei de um padre, estava num estado de depressão fortíssimo, precisei de um padre. Infelizmente esse padre ele não me acolheu, sabe? Eu já quero até perdoar aqui em público, perdoar esse padre, mas eu quero dizer que se o amor de Deus não tivesse me tomado e tomado outro sacerdote, talvez eu não estaria aqui falando de Deus, tá? E a música que está passando não sei se vocês estão ouvindo, tem tudo a ver com esse momento. Não é nada montado, gente, é providência de Deus. Vou até aumentar um pouco aqui para vocês escutarem, tá? Cura, Senhor, onde dói. Olha só. Lembrança me faz adormecer. Sei que a espada de dor entra em meu ser. Essa música é muito bela. Tu me carrega nos braços, tira todo o meu cansaço, leva todo o meu cansaço, me leva no teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Não sei se vocês estão ouvindo. Cura, Senhor, onde dói. Coloca a mão no seu coração. Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deixa Jesus te curar agora, meu irmão. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Mostra para ele aonde está doendo. Cura, Senhor, lá no fundo do coração, Senhor, onde eu não posso ir. Essa música é muito providente, irmãos. E eu quero aqui perdoar esse padre em nome de Jesus. Deixa eu te dizer, você, padre, você tem nas suas mãos poder que outras pessoas não têm, sabe? Então, quando as pessoas te procurar, coloque-se a serviço, se coloque a serviço das pessoas que necessitam. Eu sei do seu cansaço, eu sei da exigência. Eu converso com muitos padres, sou amigo de muitos padres e quero dizer que eu sei do seu cansaço. Jesus sabe do seu cansaço, mas você tem algo nas mãos que o demônio quer tomar de você, que é o serviço, que é a graça de Deus. Então se coloque a serviço das pessoas e vai quando você for chamado. Eu sei que o serviço é muito grande, mas sempre se coloque à disposição nas mãos de Deus. O diabo tem tentado roubar isso dos padres, não só dos padres, mas aqui eu quero falar para os missionários, pregadores. Para de ficar prostituindo o seu ministério, meu irmão, e se coloque à disposição das pessoas, de verdade.
Se a pessoa bater na sua porta pedindo oração, não indique outra pessoa não, cara. Ore por ela. Você tem dentro de você algo que Deus te deu. É isso que Deus me incomodava, tá? Eu queria só fazer essa abertura de coração para vocês aqui, porque Deus me incomodava muito de padres que às vezes iriam ver ou estar vendo e estão cansados do ministério. Eu já estou profetizando na sua vida, meu querido padre, uma restauração no seu ministério. Você é um homem de Deus. Você tem algo nas mãos que eu não tenho. Você tem algo nas mãos que outras pessoas não têm. Eu não nasci para ser padre, eu nasci para ser pai. Nasci para ser pregador. E você nasceu para ser médico das almas. Você tem o poder de abrir uma alma e curar essa alma através dos sacramentos da igreja. Amém? Espírito Santo, ore por mim. Boa noite, Jefferson. É bom dar devido valor à mãe. Maria é um modelo perfeito de servo. Devemos seguir seu exemplo. Isso aí, Claudineia. Marcos, você recomenda ler o tratado quantas vezes antes de se consagrar? Sempre tem um amigo ou outro que me pergunta: Marcos, cara, é necessário que você leia o tratado pelo menos uma vez por ano, cara. E você pode ler uma vez antes de fazer a consagração. Não precisa ler mais. Da sua necessidade, entende? Se você tiver mais necessidade de ler mais vezes, assim seja, irmão, tá? Mas uma vez é suficiente. Lívia, Thalita, as mãos do Padre são o ventre de Maria. Isso mesmo, Lívia. As mãos do Padre o demônio não pode tocar. Jeff, o tratado fala que a devoção à Virgem Maria é necessária para todos, para a nossa salvação. Fala um pouco pra gente também. Artigo 2º, as consequências. Vamos lá para as consequências. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Antes que alguém fale, essa música é protestante, tá? Pode ficar tranquilo que eu já sei. Só que tá alto, tá me atrapalhando concentrar aqui, peraí. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração. Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária, chama hipotética, né? Tá, depois eu irei entrar um pouco mais a profundo nisso aqui, Fabrícia, mas deixa eu te explicar. A necessidade hipotética é uma questão que não é sugestiva, é necessária, tá? O que São Luís quer dizer com isso? Porque Deus, eu já até falei sobre isso aqui no início, Deus quis utilizar dela para chegar até nós, e Ele quer usar dela também para nós irmos até a Ele, né? No alto da cruz, João 16, 25, vai dizer sobre isso, que Maria é necessária porque Deus assim o quis. Não é porque eu quero, porque o Papa quer, porque outras pessoas querem, porque Cristo quer, sabe? Mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. E pronto, é algo imposto, não é sugestão, é algo imposto pelo próprio Jesus, tá? Vamos interceder. No final nós vamos rezar por todo mundo aqui, tá legal? Eduardo, nós vamos rezar por você também. Carla Alves, nós vamos rezar por você também, tá? Carla Alves é mãe do Vitor, não é isso? A Carla é mãe do Vitor, acho que é isso mesmo. Olha, gente, eu queria falar um pouco aqui rapidamente sobre sobre o tratado. Muita gente não conhece o que é o tratado. Gente, o tratado é esse livro aqui, ó.
Vocês vão ver em selfie, porque eu estou gravando em selfie, né? Lógico. Mas é este livro, tá? Existe esse livro nessa cor, existe ele nessa cor, existe ele pequenininho assim, da Vozes, existe vários outros aqui, dos Monfortinos, do professor Felipe Aquino, enfim, existe várias edições do tratado, tá? Esse livro ele foi escrito há 300 anos atrás, né? No ano de 2012, esse livro completou 300 anos, tá? 300 anos que esse livro foi escrito por um santo chamado São Luís Maria Grimond de Montfort. Espera aí, só um instante. Agora é o Tony Alisson. Tony Alisson está cantando pra gente aqui, ó. Enquanto a gente está falando, ele está cantando aqui, ó. Ele está aqui, ele está cantando, tocando aqui pra gente. Sério. Então, ó, presta atenção. O tratado ele fez 300 anos no ano de 2012. Ele foi escrito por um santo chamado São Luís Maria Grimond de Montfort. É um padre francês, um padre que viveu na sua época uma revolução francesa. Nessa Revolução Francesa, o padre de Montfort, São Luís, ele foi até Roma, né? Ele morava na França, no sul da França, e ele foi até Roma conversar com o Papa, na época o Papa Clemente XI. Ele foi conversar com o Papa porque ele queria viajar com os jesuítas para fazer missão. Naquela época, em 1500 uns quebrados, São Luís ele vivia numa época onde existia uma heresia que era um restolho, né, dos albigenses, dos cátaros, que eram na época ainda de São Domingos de Gusmão, né? Tinha uma heresia, me fugiu o nome aqui agora, dos albigenses. Os albigenses é da época de São Domingo também. Depois eu vou lembrar o nome aqui. Mas enfim, é uma heresia que era restolho dessa época, que começou a fazer muito tumulto na fé católica. Eles até pareciam que eram católicos, mas eles começaram a falar muitas coisas erradas da fé e se tratou como heresia. E nessa mesma época, na época da Revolução Francesa, né, existia um ditado entre, né, na grande revolução, onde muita gente fala muito bem da Revolução Francesa, principalmente nas faculdades, mas na época da Revolução Francesa, o desejo, né, desses homens era estrangular o último padre com as tripas do último rei. Então eles queriam tirar todo o reinado e todo o poder da igreja. Então a intenção deles era matar o último padre, estrangular o último padre com as tripas do último rei. Essa era a vontade, né? Esqueci o nome do grande revolucionário aí também, que escreveu isso, que a vontade dele era essa. Então São Luís, ele meio que se viu ali no meio de um tumulto e ele quis viajar para pregar fora, para viajar com os jesuítas. Então ele chega perto do Papa, pede ao Papa licença e ordem para que ele pudesse viajar em missão. E o Papa, vendo a necessidade da França naquela época, dos sacerdotes, ele disse: não, Luís, você não vai viajar, eu vou te dar aqui um título de missionário apostólico, aonde você vai poder entrar em qualquer cidade, em qualquer diocese e pregar, salvo se o bispo não deixar. Você entra, se o bispo falar qualquer coisa, você sai, mas você tem essa autoridade para entrar em qualquer lugar. Ou seja, a partir de então São Luís não tinha uma diocese, nenhuma paróquia. Ele era pregador do mundo, pregador de Deus. Ele podia sair para qualquer lugar e pregar em qualquer lugar, né? Por exemplo, eu como missionário, quando eu vou sair da minha diocese para ir para outra diocese, eu preciso ter uma carta de indicação para que eu possa entrar
na diocese e pregar na diocese. São Luís não precisou disso. Ele tinha a total autorização. Desculpe, irmãos. Ele tinha total autorização para pregar em qualquer lugar que ele quisesse, tá? Então deu a São Luís o título de missionário apostólico. Então São Luís, ele começa a pregar o evangelho. Presta atenção para você entender a história, tá? São Luís, então ele começa a fazer como os apóstolos de Cristo. Ele prega a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então São Luís começa a pregar a verdade. Ele começa a pregar a mudança radical de vida. Então ele sai para uma cidade, por exemplo, ele vem para Betim, e aí o tempo de São Luís aqui em Betim é de 3 meses aproximadamente. Durante esses 3 meses, São Luís vai pregar para as pessoas a conversão. Ou seja, Deus te ama, mas você deve estar se perguntando: se Ele me ama, por que eu sofro tanto? Por conta do pecado. Mas só que Ele morreu na cruz para te salvar. Então você não é mais escravo do pecado. Você é filho amado de Deus. Então ele começava a pregar isso para as pessoas. E as pessoas começaram a se converter, largando o pecado, largando as heresias, largando aquilo que não agradava o coração de Deus, e começaram a mudar de vida. Quando São Luís percebia que as pessoas estavam entrando dentro do coração de Deus, ele ensinava para as pessoas: olha, você só pode entender, você só está conseguindo entender isso tudo porque a Virgem Maria, ela está moldando o seu coração para que você seja como Jesus. E aí ele começava a pregar, fazer uma catequese mariana, mostrando a necessidade de sermos de Nossa Senhora. Por exemplo, ele mesmo, tá vendo? Eu, padre, aqui, padre, sacerdote, hoje estou pregando para você. Só estou pregando para você porque um dia eu conheci a Virgem Maria. E aí ele começava a pregar. Então ele começava a colocar todo mundo dentro do coração de Deus através do coração de Nossa Senhora. No final daqueles 3 meses que São Luís estava naquela cidade, e durante os 3 meses ele ia esculpindo, ele ia fazendo uma cruz enorme, de aproximadamente 3 a 4 metros de altura. São Luís, ele era um grande escultor, ele era um artesão, né? São Luís, ele era um artesão. Então ele fazia imagens de Nossa Senhora, imagem de anjos, pintava quadro, né? E pintava coisas. Então ele era um grande artista. Então ele ia fazendo uma cruz durante esses meses de pregação. No final de todos esses dias, no final desses meses, todo mundo já estava dentro do coração de Nossa Senhora, dentro do coração de Deus. Ele celebrava uma missa, onde consagrava todo mundo ao coração de Nossa Senhora, e ia para o ponto mais alto da cidade e fincava essa cruz, em sinal que aquela cidade estava tomada por Jesus e por Maria. E aí ele saía daquela cidade e ia para um outro ponto, para uma outra cidade, pregar para as pessoas. Então a vida de São Luís foi essa, né? São Luís, de uma infância austera, que ele fazia muita penitência, rezava muito, né? Na época de São Luís, ele é tido como uma das pessoas que mais leu sobre Nossa Senhora. Na época de São Luís, a biblioteca mais completa que existia era a da França. E São Luís, no seu tempo de seminário, ele foi bibliotecário. E dentro da biblioteca ele leu tudo sobre Nossa Senhora. Todos os livros que tinha dentro da biblioteca sobre Maria, São Luís leu. Tudo aquilo que se tratava relacionado aos primeiros cristãos, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, ele leu tudo sobre ele. E ele é tido pelo Papa, vou até falar o nome do Papa aqui para mim não falar besteira.
Papa Pio IX. Papa Pio IX, isso mesmo. Papa Pio IX vai dizer o seguinte, ele promulga, né, isso em 1846, ele é um Papa de 1846 a 1878, tá? Tá aqui nesse livro aqui, ó. Também é um livro de ajuda de formação, tá? Ele promulga em Roma a declaração de que os escritos de São Luís, presta atenção, eram isentos de todo erro, que era obstáculo à sua beatificação. Então o Papa Pio IX simplesmente vai dizer, que todos os escritos desse homem eram isentos de erro. Ou seja, tudo que ele escreveu não tem nada de errado. Isso é muito sério, né? E muito forte. Então, São Luís, ele leu muitas coisas, então ele pregava com intensidade, ele sabia o que ele estava falando. E aí o que acontece, irmãos? São Luís começa a pregar tanto, e as pessoas começam a se converter. Então as pessoas se convertendo, na época de São Luís, tinha, como eu disse, né, as heresias, que queriam destruir com a vida de São Luís. Ou seja, você é perigoso, você prega bem, você está convertendo, tirando as pessoas da nossa seita, diziam eles. Então você precisa morrer. E aí o que fizeram com São Luís? Pegaram São Luís e deram uma bebida envenenada, muito parecido com São Bento, né? Deram para ele uma bebida envenenada. Não sei que bebida que é, nunca me falaram qual bebida que é, mas podia ser uma água, um vinho, sei lá. Mas ele bebeu. São Luís, ele bebe aquele líquido e sente que aquilo ali havia feito mal para ele. E ali eles, na mesma hora, descobrem que São Luís foi envenenado. São Luís não morre, mas depois daquilo ali, a saúde de Luís nunca mais vai ser a mesma. Então o que acontece? A saúde dele, cada dia que passava, ficava pior. Então, do dia que São Luís bebeu o veneno até o dia da sua morte, se passaram aproximadamente 5 anos. Durante esses 5 anos, São Luís pensou: eu vou embora, eu vou morrer, então eu não posso deixar passar de liso o que eu estou fazendo, as pessoas se converter de verdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever um livro chamado Preparação para o Reino de Cristo. É esse livro que São Luís escreve, Preparação para o Reino de Cristo. Muitas pessoas acham que o nome desse livro original é Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Não é, o nome original deste livro não é Tratado. O nome original deste livro é Preparação para o Reino de Cristo. Esse é o nome que São Luís deu. Só que São Luís, ele morre, esse livro some, depois de 130 anos ele se encontra de novo. E aí acharam sem a capa, e acharam só os escritos. Então não sabia o título, aí os mofortinos deram o nome como Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E aí editaram e começaram a divulgar o livro. Mas o nome original não é esse. Então grava aí, escreve para você não esquecer. O nome original deste livro é Preparação para o Reino de Cristo. Ou seja, São Luís quer nos ensinar como se preparar para ir para o céu. É só isso que ele quer ensinar para a gente. Está tudo dentro desse pequeno manual. Hoje eu não vou entrar dentro do livro para esclarecer algumas coisas que está aqui dentro. Mas na próxima aula nós vamos entrar mais profundo aqui dentro. Mas é isso que São Luís faz, irmãos. São Luís escreve para que ele possa morrer em paz. E a gente continue fazendo a mesma missão que ele fez, que é converter as pessoas. Primeiramente nos converter, depois converter as pessoas, usando o método que o próprio Deus usou, que foi a Virgem Maria. Jefferson, por que eu preciso de Maria? Porque Jesus precisou dela. Meu irmão, deixa eu falar com você.
Talvez você não concorda com isso. Talvez você não gosta de Maria. Irmão, mas ela vai continuar sendo a sua mãe, você querendo ou não. Você fazendo coisas erradas ou não. Ela vai continuar sendo a sua mãe. Por quê? Porque Deus assim o quis, cara. Abre a cabeça. Não precisa ser teólogo nem filósofo para entender. Basta raciocinar, cara. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver várias bases bíblicas para isso. Irmão protestante, irmão católico que me ouve, e fala assim: Jefferson, você é idólatra, você ama muito Nossa Senhora e não ama Jesus. Olha, se você achar dentro do catecismo da igreja alguma parte que fala que nós devemos amar mais Nossa Senhora do que Jesus, ou o irmão evangélico que achar dentro do catecismo, o catecismo para os irmãos evangélicos que me acompanham, o catecismo é a grande escola dos católicos, tá? Muitos católicos nem sabem disso, mas o catecismo é o que rege a nossa fé. Então assim, se você quer ver o que o católico vive, ou era para viver, está dentro do catecismo, tá? Se você achar alguma parte do catecismo dizendo que nós devemos idolatrar Maria, ou amar ela mais do que Jesus, eu vou fazer um vídeo aqui, uma live, comendo o catecismo assim, ó, e comendo a minha Bíblia. Vou comer os dois, numa live aqui, ó. Se você achar isso dentro do catecismo, não está escrito, tá? Nós não somos chamados a viver a idolatria, tá? Não vou ficar aqui justificando uma coisa, porque isso já virou história passada, entendeu? Já mudou, já era para mudar de página isso aí. Quem é inteligente estuda, só isso, entendeu? Só estuda. Se você ler a Bíblia direitinho e ler os documentos da igreja direitinho, você vai ver o que a fé católica nos ensina. Não estou dizendo que as pessoas da igreja católica são perfeitas, que as pessoas estão vivendo como deveria viver. Aí eu já não posso responder pelas pessoas, eu posso responder pela minha mãe igreja, o que ela me ensina. Se os irmãos aí estão vivendo coisas erradas, ou eu estou vivendo coisas erradas, não é culpa do magistério, da tradição e da Bíblia, é culpa minha, de safado sem vergonha que eu sou, tá? Eu não sou igreja, faço parte, sou membro dela, mas eu não sou a voz da igreja. Ninguém é a voz da igreja. A voz da igreja é Cristo, é o catecismo, a tradição e a Bíblia, tá? É isso que eu quero que você entenda. Então, você vai achar várias coisas erradas dentro da igreja, vai, católica, evangélica, um monte, porque tem gente, onde tem pessoa, tem coisa errada, entendeu? Aonde a gente está no meio, só dá coisa errada. A gente consegue desmotivar qualquer um, porque a gente vive errado, de uma maneira errada, tá? Mas a igreja, ela ensina. É igual um pai. Eu faço muita coisa errada. O Estevão faz muita coisa errada. O Estevão é meu filho. Eu tenho que corrigir ele todos os dias. Cara, o Estevão vai estar com 35 anos. Se eu tiver a graça de estar vivo, eu vou corrigir ele. Eu vou corrigir ele até a morte. Sabe por quê? Porque a minha intenção é santificar o Estevão. A igreja vai me corrigir sempre, sabe? E eu vou sempre ser corrigido, porque a gente precisa ser corrigido. É assim, é simples assim, tá? Não é porque alguém falou alguma coisa que é verdade. A igreja é mãe. Ela tem 3 pilares: o magistério, a tradição e a Bíblia, tá? Então é isso que eu queria dizer aqui para vocês. Maria não quer ser adorada. Jefferson, então por que eu tenho que recorrer à intercessão de Maria? Por que eu tenho que depender de Maria? Porque Deus dependeu dela, tá? Aonde está escrito isso? Lucas 1. Lucas 1, tá aí na sua Bíblia. Lucas 1, 26. Aqui, ó. A anunciação do arcanjo Gabriel a ela. Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Versículo 38, capítulo 1.
ela deu uma resposta. Se ela deu uma resposta é porque teve uma pergunta, tá? É simples assim. Ela só deu uma resposta porque teve pergunta. O anjo Gabriel perguntou, não está escrito aqui com esse jeitinho, mas ele perguntou assim: e aí, Maria, é sim ou não? Está nas suas mãos. Ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Simples assim, irmão. Deus quis utilizar dela. Agora você me diz assim: não, isso aí é coisa de pequeno. A gente não pode pensar assim que é muito pequeno. Pois é, Deus é assim. Deus, ele é tão grande que ele se fez minúsculo, porque ele envergonha os grandes fazendo isso. Deus, ele escolhe quem não é capaz. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os improváveis para fazer as coisas prováveis acontecer. Porque se ele pegar gente provável, todo mundo já sabe que a pessoa é capaz. Mas Deus pega o improvável, leva na lama. O filho dele nasce no meio da bosta. Desculpa o linguajar chulo, mas Jesus nasce no meio do cocô de cavalo, de boi, para mostrar que quem é grande tem que se humilhar na presença de Deus. Ele é o Deus do ouro, da prata, ele é Deus do mundo, ele é Deus de tudo. Mas ele quis se humilhar para mostrar como a gente iria se salvar. Muitas pessoas não reconhecem Maria como mãe porque tem essa grande dificuldade de ser humilde e entender isso, sabe? Mas eu vou dizer que a devoção à Virgem Maria é uma peneira para os vaidosos ficarem para trás. Então, se você pensa contrário a Maria, não vou falar Nossa Senhora, porque talvez você pode dizer assim: é a sua Senhora e não a minha. Mas vamos falar de Maria. Se você é contra Maria, repense suas atitudes. Repense ela. Porque Deus escolhe os improváveis para humilhar os grandes. Tá? Então, primeira formação é isso, irmãos. Tá? É falar sobre São Luís, esse padre doido da cabeça, que resolveu radicalizar e mudar toda a história aí de um povo católico, tá? E é por isso que eu deixei minha mensagem também inicial para os padres aí. São Luís, para ficar mais punk ainda o negócio, na época dele, ele renunciou todos os direitos eclesiásticos dele. O que seria isso? Salário, moradia. Na época de São Luís, muitos padres se tornavam padres por conta do salário. Muitos padres se tornavam padres por conta do dinheiro. Porque naquela época, muitas pessoas viviam a miséria, literalmente. E era uma forma de emprego. E aí São Luís, quando ele entra para o seminário, a primeira coisa que ele faz é: eu vou viver diferente. Eu vou renunciar todos os direitos eclesiásticos. Eu vou viver da providência de Deus. Olha só para você ver. São Luís cuidava dos pobres. Apesar dele ser um grande homem culto, ele não gostava de ser chamado de culto ou inteligente. Ele gostava de ser chamado de misericordioso, porque ele cuidava muito dos pobres. Ele, apesar da inteligência do estudo ser muito elevado, ele ficava muito perto dos míseros. Estou tentando lembrar o nome da heresia que até agora eu não lembrei. Mas ele era uma pessoa que cuidava muito dos pobres, dos marginalizados, né? Então, ele quer ensinar para nós aí como realmente nós sermos de Cristo, através de Nossa Senhora. Tá legal? Na próxima segunda-feira, nós iremos falar mais ainda dentro do tratado. Nós iremos falar do primeiro e segundo capítulo do tratado. Tá legal? Essa formação respondendo perguntas aí que talvez não me perguntaram, acho que não, deixa eu ver aqui.
Estou precisando de oração. Eduardo, vamos rezar por você. Maria, nós vamos rezar por você, pela sua família. Charles Faria, meu grande amigo, pregador itinerante. Acho que ele está tentando falar de São Luís, né? Era um pregador itinerante, um missionário apostólico, era o título dele, né? Salve Maria. Lucas, para ti também. Fafá, você não sabia dessa história, Fabrício? Oi, Ivone, boa noite, minha irmã. Como é que tá o joelho aí? Arley Martins, salve Maria. Zamila, ô minha irmã, paz. Salve Maria aí para você, Montes Claros aí, ó. Marcelão, cruzeirense. Deus te abençoe, meu irmão, a paz. Operou o joelho, Ivone. Estava com o joelho parecendo uma veinha gaga, né? Mas glória a Deus se você não foi domingo. Próximo domingo, se você puder ir, vai ser muito bem-vinda lá, tá legal? Vamos orar sim, tá? A Ivone, ela teve um acidente. Vamos orar por ela, para a recuperação dela, tá legal? Então, acho que não fizeram essa pergunta, eu vou responder aqui. Jefferson, essa formação, ela é para qual data? Quando é que nós vamos nos consagrar? Essa formação ela está sendo feita para quem quiser se consagrar no dia 13 de maio, mas isso não impede das pessoas se consagrar em outras datas marianas, tá? É uma formação para você entender sobre o tratado. Eu costumo dizer que essa formação ela não te isola para você se consagrar no dia 13 de maio. Ela vale para outras datas. Você precisa respeitar o tempo dos exercícios espirituais. E aí eu vou falar isso um pouco mais para frente. Não vou passar com os carros na frente do boi não, tá? Mais para frente nós vamos falar sobre isso para não confundir a cabeça da galera aí. Tá legal? Os exercícios espirituais são 33 dias. Nós vamos fazer no final da formação, tá? Aí eu vou falar depois sobre isso aí. Tá bom? Então, quem quiser se consagrar no dia 13 de maio, essa formação vai valer para a consagração no dia 13 de maio. Porque nós vamos começar a fazer os exercícios numa data específica para dar certinho para o dia 13 de maio. Quem quer se consagrar em junho, ou julho, ou em agosto, ou em dezembro também dá, tá? Então nós vamos fazer 5 segundas-feiras aí, tá? Perguntas frequentes, já falei, quem pode se consagrar, quando é que serve essa consagração. Se tiver mais perguntas aí, galera, pode fazer, fica à vontade. Talvez eu possa estar esquecendo de alguma coisa aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada no livro aqui, porque aqui costuma ter umas perguntas frequentes. Ah tá, Jefferson, para eu fazer a consagração, eu preciso ler o livro? Lógico, tá? Se você não tem esse livro, Mercado Livre, no site, na internet, você acha. Deve estar em torno de R$25. Em torno de R$25 esse livro. Você pede ele para a internet, 5 dias úteis chega na sua casa. Então você precisa ler, senão você não vai entender, né? Lógico. Então é necessário sim você ter o livro. Tá bacana? Compre o livro. Depois que você fez a leitura, aí nós vamos entrar nos exercícios espirituais, que aí eu vou passar um método depois. Bacana? Jefferson, qual livro eu devo adquirir? Com esse nome, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Espera aí. Então você deve adquirir o livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que é o livro para você ler. Jefferson, como é que deve ser a capa desse livro? Cara, tem várias edições. Várias editoras, tá? Esse livro meu aqui ele é muito velho, tá? Tá todo remendado, ele é muito velho. Então essa capa aqui, muito provável que você não vai achar mais, tá?
Esse aqui é da editora Vozes. Esse aqui ainda acha para comprar, da editora Vozes. Aí tem o professor Felipe Aquino, junto com os Monfortinos, lançou um livro que está na edição da Cleofas. Se você for procurar aí da Cleofas, também editou esse livro. Então várias pessoas editaram esse livro, tá? A Arca de Maria, a Cleofas, a Vozes. Estou tentando lembrar o nome de outras editoras aqui, mas as principais são essas, tá? Então você precisa adquirir o livro e ler para você entender o livro, tá? Você recomenda ler o livro todo antes da formação ou ir lendo o livro de acordo com os capítulos abordados durante a formação? Olha, se você conseguir ser fiel e ir lendo durante a formação, vai ficar muito legal, porque aí vai ficar com a memória fresquinha, né? Mas você pode ler o livro todo, desde que você acompanhe nas minhas formações, você acompanhe a minha sequência, né, de informação. Tá legal? Se tiver mais perguntas aí, vai mandando aí, gente. Deixa eu ver se eu lembro de mais perguntas aqui. Olha, os papas que aprovaram essa consagração. Jefferson, o que a igreja fala sobre essa consagração? Essa consagração, ela é de Deus? Muitos padres vão falar para vocês que não, tá? Só que essa consagração, ela não é nova, não. Essa consagração, ela é antigaça, tá? O Papa Pio IX, Papa Leão XIII, Papa Pio V, Bento XV, Pio XI, Pio XII e, por último, o grande Papa João Paulo II, que só não era consagrado como recomendava a consagração. O seu brasão ainda ele colocou totus tuus, que significa todo teu, que é de São Luís, da consagração a Nossa Senhora. Ele recomendou essa devoção, afirmando, o Papa João Paulo II, que ela é indispensável a quem quer se entregar a Cristo e a sua obra de redenção. Ele é o Papa que beatificou, né? Papa Pio XII canonizou São Luís. Foi o Papa Pio XII que canonizou São Luís. Isso mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 papas, tá? 8 papas aprovaram a devoção, recomendam a devoção a Nossa Senhora e a leitura do tratado. Quem pode se consagrar, já falei. Irmãos, é isso aí. Se alguém tiver mais pergunta aí, pode mandar para mim aí, tá? Vamos encerrar aqui, porque já demos 1 hora e nós estamos aqui nessa formação. E a proposta é essa aí, de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, para nós falarmos da formação. Se alguém tiver dúvida, eu vou deixar aqui, deixa eu tirar o meu telefone do... Vou mandar aqui o meu número aqui. Vou mandar aqui o meu WhatsApp, se alguém quiser adicionar aí, tá legal? Para perguntar, tá aí. 9306-1341. Esse é meu nome, prefixo 031, tá? Sou de Minas Gerais. Então tá aí, ó. O meu WhatsApp tá aí. Mesmo a consagração sendo tão antiga, por que ainda tem padres e bispos que não falam da consagração e não incentivam a fazer a mesma? Ô Heron, o que acontece, cara? Pera aí, rapidão.
Olha só, tem muitos padres que não recomendam a consagração porque tem muito preconceito, sabe? Existe na igreja chamada uma coisa teologia da libertação, aonde muitos padres eles meio que tiram a santidade da Eucaristia, fala que a ideia dessa teologia é centralizar Jesus como se fosse uma ceia comum, tudo que é sagrado eles querem tirar, não os padres, mas essa teologia, a intenção é tirar o sagrado de tudo que está dentro da igreja. A verdade é essa. Me desculpe aí se tem algum padre que gosta, que vive a teologia da libertação, mas é algo já desmistificado pela igreja, é algo que o Papa Bento XVI veio arrebentando, outros papas também, A teologia da libertação é algo que destrói a igreja de dentro para fora, e as paróquias, Então, eles querem tirar tudo que é santidade. Falou que a santidade, viver a santidade, eles falam, não é tão necessário assim, quer tirar tudo, desacralizar, sabe? Tirar Jesus do centro, então eles querem fazer isso, eles querem colocar a consagração como não é necessário, não precisa de tanta radicalidade, Infelizmente, muitos padres, não vou falar inocente, porque eles estudam para isso, mas infelizmente muitos padres são formados dentro da teologia da libertação. Então eles têm preconceito, porque a consagração ela tenta buscar em nós uma santidade perfeita. E aí, cara, isso aí machuca, Por exemplo, quer ver uma coisa? Jesus, há uns anos atrás, Jesus na Eucaristia, o sacrário ficava atrás do altar. Aí tiraram os sacrários de trás do altar e começaram a levar para o fundo da igreja. Então aquilo que é sagrado não é mais. Jesus não é mais o centro. O altar continua ali, mas eles já estão descendo o altar do presbitério para descer a nível da igreja. Então eles tiram Jesus de trás do altar, tiram o altar do presbitério e colocam ele para baixo, para tirar do altar. Daqui a pouco os altares da igreja vai estar no meio da igreja e as pessoas em volta, como se fosse uma ceia. Não, Jesus, ele tem que ter visão única. Jesus tem que ter visão única. Então, eles colocaram Jesus do lado, mas Jesus não está mais atrás do altar. Não, nós fizemos uma capela separada, porque se as pessoas quiserem adorar Jesus, elas podem. Mentira. Eles tiraram Jesus do centro para que o nosso olhar não foque mais em Jesus, fique no Padre, na pessoa do Padre. Só que o Padre ali, ele é a persona de Cristo, Só que tirou Jesus de trás dele. O Padre sem Jesus não é nada. Apesar dele ser a pessoa do Cristo, a Eucaristia é muito mais importante do que o Padre, porque é o próprio Cristo. Apesar do próprio Padre ser o responsável pela transubstanciação, mas Jesus é o centro. E aí tiram Jesus do centro, tiram o altar do presbitério e vai quebrando a liturgia, falando, não, a missa é algo que nós estamos aqui para nos confraternizar. Confraternizar um inferno, irmão. Não é confraternização, não. Missa é a atualização da morte de Cristo. Tem nada de confraternização. Tem nada de confraternização. Ali não é pão, ali é carne. Ali não é vinho, é sangue. Tem nada para se confraternizar. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. O Padre no lugar dele, e Jesus já está no lugar dele há muito tempo, que é de Deus, soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis. É isso. E a teologia da libertação quer tirar isso, tá? Então é o seguinte, nós temos que ficar esperto com isso. Por mais que os padres nos falem, não, a consagração não é tão séria assim, não. Aqui, ó,
É sério sim. Porque a consagração é a renovação do batismo. O que é o batismo? Renúncia de Satanás e adesão a Jesus. Se você é batizado para isso, para renunciar ao capeta e amar Jesus acima de todas as coisas. A consagração é isso, irmão. Tá? Se você não sabia até agora o que é consagração, é isso. É amar a Deus acima de todas as coisas e mandar o capeta para o quinto dos infernos. E esse é o papel do tratado. É o papel da consagração. Renunciar ao mal. Colocar Jesus no centro. Colocar Jesus na frente. No centro não, colocar Jesus na frente. Jesus está à frente. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tá? E a teologia da libertação quer tirar isso. Na hora que você vai confessar, aí fala os seus pecados para o padre vai mandar você fazer isso, aula de inglês. É muito padre que faz isso. Não, filho, vai fazer uma aula de inglês. Você precisa ocupar seu tempo. Precisa. Por que você não manda ele rezar então? Vai mandar o cara fazer aula de inglês. Entendeu? Fica sem nexo. Eu estou falando isso aí porque isso acontece. Isso aconteceu com a Valquíria recente. O padre mandou ela fazer um curso de inglês. Por que não mandou a menina rezar? Entendeu? Não, filho. Né? O que um monte de jovem chega perto de mim. Jefferson, confessei para o padre falando de masturbação. O padre falou para mim que não é pecado. Eu sou jovem. Eu tenho que colocar para fora. Coloca para fora a mão. Misericórdia, estou brincando, gente. Pelo amor de Deus. Não vai bater no padre, hein? Pelo amor de Deus. Bate no capeta. Renuncia o capeta em nome de Jesus. Tá? Reze para o padre. Tá? Masturbação é pecado, sim. Sexo antes do casamento é pecado, sim. Tá? Então, fique atento com isso. Pelo amor de Deus. Tá, beleza? Não tire a santidade de Jesus. Pecado é pecado, santidade é santidade. E a teologia da libertação quer misturar tudo. Falar que tudo é normal. Não tem nada de normal, gente. Esse lugar aqui não é nosso. Nós não vamos morar aqui. Eu vou para o céu. Eu quero morar no céu, né? Se eu vou para lá, aí é outro papo. Aí é com Deus. Mas eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar nesse mundo, não. Esse mundo não é para mim, não. Já me dá uma agonia de vez em quando, só de pensar que eu vou ter que esperar ficar velho para morrer ainda, né? Não que eu tenha vontade de morrer, viu, gente? Mas eu vou ter que esperar muitos anos ainda para ver se eu vou contemplar a face de Deus. Nossa, minha alma anseia. Minha alma anseia pelo meu Criador. A minha alma anseia pelo meu Criador. Meu Deus vivo. O Deus que eu adoro no altar. Na Santa Missa. Minha alma enche de água. Minha boca enche de água. Minha alma enche de água só de falar isso. Eu anseio pelo céu. Peço a misericórdia de Deus para que me leve para o céu. Mas é o que eu anseio, tá? A gente não é cidadão daqui. Bacana? O Charles falou uma coisa interessante aqui, velho. Olha pra você ver. Na realidade, existem documentos da igreja orientando o altar ser no centro da igreja. Olha pra você ver, tá vendo? Eu não tô falando mentira, tá? Muitos documentos da igreja orientando para o altar ser no centro da igreja. Ou seja, acabou, mano. Acabou. Então, nós temos que rezar pelos padres, pelos bispos, para que a santidade volte aos altares da igreja, sabe? E a gente precisa viver a santidade. A gente precisa viver a santidade. Se o seu padre da sua paróquia não vive, não julgue ele, não julgue. Não abra a boca para falar do seu padre. Não abra a boca para falar de ninguém. Vai se converter primeiro, tá? Vai se converter primeiro. Eu não estou falando mal de padre aqui, não. Eu não estou falando mal de padre. Eu estou falando das atitudes que você precisa tomar. Se o meu padre está vivendo santidade ou não, isso é problema dele, cara. Eu vou buscar a minha santidade. Porque eu sei que essa igreja é a igreja de Cristo. Eu sei, independente do padre. Entendeu? Independente do padre, independente das pessoas.
A igreja é de Cristo, isso eu não tenho dúvida. Mas, se eles não querem viver a santidade, eu vou tentar viver a minha, tá? Não fale mal do seu padre, reze por ele. Reze pelo seu padre. Tá? Se você tiver amizade com ele, mesmo não tendo amizade, viu que ele está fazendo coisa errada, oriente ele. Oriente ao padre. Se ele não responder e continuar fazendo errado, leve até a cúria. Leve para o bispo. Tá? Nós não podemos culiar com coisas erradas dentro da igreja, não. Se é uma questão moral ou de fé, se o padre não corrigir com a sua exortação, você tem todo o direito de levar ele para a cúria, ou seja, para o bispo, falar para o bispo, né? Se o padre está fazendo coisa errada, grave, mas não fica julgando no Facebook não, boca aberta. Grave para mostrar para o bispo. Não divulgue isso, tá? Porque falar mal de padre já tem um monte de, desculpe a palavra, já tem um monte de desgraçado que faz isso. Nós precisamos corrigir as pessoas, tá? Nós precisamos corrigir. A igreja precisa de ordem. Você não pode ver uma coisa errada e ficar ali com a pasmeira sem fazer nada. Eu já fiz isso. Já levei padres na cúria e foi corrigido. Não julguei nada no Facebook, tá? Não julguei nada no Facebook para defamar o padre. Eu fui até a cúria e resolveu. Então, é direito meu como fiel. Isso é direito, isso está no Código de Direito Canônico, tá? O padre tem direitos e deveres. O fiel tem direito e deveres, tá? Então, a nossa igreja, ela é organizada, um negócio organizado, não é bagunça não, gente, tá bom? Não quero aqui falar mal de padres, não estou falando mal de padres, tá? Só estou falando que nós precisamos viver do jeito certo. Meu irmão, sou consagrado há 3 anos e fico muito triste com a relação à minha comunidade, que os padres não incentivam a escravidão de amor. Ô Marleus, isso aí é realidade em várias comunidades, tá? Fica tranquilo, continue rezando pelo seu padre, viva, não fale nada, viva. Um dia, uma hora ou outra, o padre vai falar assim: meu Deus, você é diferente, o que você faz? Padre, eu só sigo Nossa Senhora. Se o senhor quiser conhecer, está aqui, ó, Tratado da Verdadeira Virgem, pronto, entendeu? É assim que a gente vive. Bacana? Irmãos, eu quero me despedir aqui, já estou esticando demais. Quero deixar aqui o meu beijo, abraço para todos vocês, tá? Se existem perguntas aí, pode enviar para mim. Eu coloquei meu WhatsApp aí. E você que quiser participar da formação presencial, vai ser domingo agora, às 14 horas, na Igreja São Sebastião. Na Igreja São Sebastião, às 14 horas, aqui atrás do Hospital Regional, em Betim, no bairro Espírito Santo. Olha que nome lindo do bairro. Bairro Espírito Santo, atrás do Hospital Regional, Igreja São Sebastião, às 14 horas. Leve caderno, caneta e Bíblia, tá? E uma mente aberta para aprender as coisas. Eu costumo dizer, vou repetir, quem dera se eu tivesse alguém para me ensinar as coisas. Então aproveita a oportunidade e vai lá, domingo às 14 horas. E na próxima segunda-feira nós estaremos aqui dando a formação ao vivo. Bacana? Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora para nos guardar nessa noite, acalmar o nosso coração e rezar por todas aquelas pessoas que pediram oração, por aqueles que iam pedir, mas não deu tempo. Vamos colocar todo mundo no coração de Nossa Senhora para nos guardar. Vamos rezar pelos padres que estão aqui nos acompanhando, por aqueles que não estão nos acompanhando, por aqueles que vão falar mal, não só padres, mas pessoas, vão falar mal dessa formação, para aqueles que não gostam de Nossa Senhora, para aqueles que não gostam de Jesus, para aqueles que não gostam de Deus. Vamos colocar no coração de Nossa Senhora para que um dia essas pessoas possam voltar para o coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero abençoar aqui todos os meus filhos espirituais, tá? Um grande beijo para vocês, João, Célia, Rafa, o pessoal de Caraí, tá? Adelina. Os meninos de Caraí eu não sei o nome de todos não vou nem arriscar falar o nome de alguns aqui, porque eu sei o nome de alguns, mas não vou arriscar, tá? Mas os meninos de Caraí, ainda estou conhecendo os meninos. Quero deixar aqui o meu abraço ao Heron, tá? O Heron é um grande amigo meu, cliente, amigo, irmão. Cara, gosto muito de você, Heron, de verdade, cara. Gosto de você pra caramba, velho, tá? Deus te abençoe aí. A Ivone, melhoras, viu, Ivone? O Marcelo, um grande abraço pra você, irmão. Tô com saudade de você, cara. Tanto tempo que a gente não se vê, tá? Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui. A Adelina falou uma coisa interessante aqui, ó. Tem muitos lugares que os padres não conhecem a consagração, então a gente tem que levar para eles conhecerem. Isso é verdade. Às vezes nós metemos a ripa no padre, mas o padre nem conhece, né? Pois é. Nós temos que sentar, dar um livro para o seu padre, compra um livro e dá de presente para o seu padre. Acho que ele vai gostar. Se ele não gostar, ele vai colocar fogo, simplesmente assim. Mas sua parte você fez, né? Amém. Deus abençoe você, abençoe a mim, abençoe a sua família e a minha, né? E nós estaremos aqui em nome de Jesus na próxima segunda-feira ou no próximo domingo aí, aqui em Betim, tá legal? Um grande beijo no fundo do seu coração, meu irmão. Nós estamos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu!